Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá, sejam então bem-vindos. Estou mais uma vez super bem acompanhada por uma super empreendedora, a Sónia. Como é que eu vou descrever aqui a Sónia? A Sónia é uma mulher aventureira que se dedica a organizar, arrumar, dar outra vida às casas das pessoas, assim, sempre colocando tudo no seu devido lugar, sempre com o design, a parte da decoração, o bom gosto que tanto a caracteriza. A minha querida Sónia, para além de designer de interiores, é também formadora, ajuda também pessoas que têm o gosto pela decoração a realmente dedicarem-se a esta vida da decoração e também é podcaster, pois claro. Então, minha querida Sónia, bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito o meu convite para estares aqui comigo agora à conversa para falarmos de podcast, de empreendedorismo e não só. Então, primeira questão. Sónia, quem és tu? Obrigada, Liliana, antes de mais, obrigada pelo convite. Agora respondendo aqui um bocadinho à tua questão, pois, quem sou eu? Bem, sou mulher, mãe e designer, como tu sabes, e no fundo, como tu também disseste, sou uma aventureira que nunca diz não a um bom desafio e, portanto, estou sempre disposta a arriscar para coisas novas, experimentar coisas novas e, com isso também alavancar o negócio de uma outra forma, e estar sempre aberta a novas experiências. Yeah. Sempre aberta às novas experiências, exatamente. Sónia, conta-me, há quanto tempo tu dedicas ao design de interiores e porquê design de interiores? Porque é que tu dedicaste a esta história de poder organizar, orientar, estruturar, decorar as casas das pessoas? Olha, eu já faço isto como profissão há mais de 20 anos. Já perdi um bocadinho a conta, mas sei que já são pelo menos mais de 20 anos. O porquê? Pois bem, o porquê é uma coisa que eu não te sei explicar muito bem. Porque eu desde muito nova que sempre soube o que é que queria ser. Eu não tive aquela crise na adolescência que muitos adolescentes têm, que é não saberem que profissão é que hão de seguir ou que caminho é que hão de seguir. Porque na realidade eu sempre soube que era isto que queria. Não sei como nem porquê, porque na altura que eu enverdei pelo design de interiores até era uma profissão que Pouco não era conhecida, muito não é? não era muito conhecida, não era muito Pois. habitual, as pessoas nem sequer sabiam o que era, quando eu até dizia: "Ok, o que é que estás a em termos de faculdade, o que é que estás a tirar?" E eu dizia: "Design de interiores", e dizia: "Sou designer", as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse a dizer um palavrão que ninguém sabia o que é que aquilo significava, pronto. Portanto, eu também não sei explicar muito bem como é que eu enverdei logo por este caminho, mas eu sempre soube desde muito cedo, pai do meu oitavo ano, coisa que o valha, que eu sabia que ia para aqui. O meu pai ainda me tentou demover, como eu conto no meu storytelling, bem ele queria que eu fosse para a farmácia ou algo assim do género, mas não conseguiu. Não conseguiu porque eu sempre soube que ia estar ligada à parte criativa, à parte artística e eu sabia que era o design de interiores. Mesmo assim, dou a possibilidade e me falaram, vai para a arquitetura. E eu dizia, não, não é arquitetura, é arquitetura de interiores, ou design de interiores, que é exatamente a mesma coisa. E pronto, e portanto eu não te sei explicar muito bem porquê. Foi uma coisa que eu sempre soube cá dentro de mim que era o meu caminho. Yeah. E o empreendedorismo também foi algo que tu sempre soubeste dentro de ti? Eu acho que sim, embora de uma forma inconsciente. Então, conta-nos lá. Porquê que eu te digo isto? Também porque lá está, volto outra vez à minha infância e eu conto esta história muitas vezes, que é uma coisa que parece assim um pequeno pormenor, mas eu acho que é desde aí que vem esta minha ideia do empreendedorismo. Meu pai conta que eu sempre fui muito independente. Eu tinha 6 anos quando entrei para a primeira classe e ao fim, pai, de uma semana de escola, eu virei-me para o meu pai e disse ao meu pai que não queria que mais ninguém me levasse à escola, que eu ia para a escola sozinha.
O que hoje em dia para nós é impensável deixarmos um filho ir para a escola sozinho, não é verdade? Naquela altura, o meu pai, por acaso, até teve uma mente aberta e disse: Ok, então eu vou deixar ir para a escola sozinha. Fazia aquele papel que era sem eu saber, ia não sei quantos passos atrás para controlar, mas a partir do momento em que viu que eu ia sempre certinha para a escola, deixou-me ir. E portanto, o meu pai diz que remonta um bocadinho desde aí a ideia de que eu era de que sempre fui uma mulher muito independente. E eu acho que esta questão do empreendedorismo vem um bocadinho daí, do querer sempre ser independente. Não estar ligada nem presa a rigorosamente nada, porque também eu acho que é a única forma de nós podermos lá estar, procurar coisas novas, explorar, não estarmos só dependentes de alguém. Eu acho que quem é empreendedor, mais tarde ou mais cedo, acaba por identificar. Porque eu costumo dizer que não é empreendedor quem quer. É quem pode, no sentido de senti-lo cá dentro. Porque o empreendedorismo sai-nos de cá de dentro. Sai-nos do pelo, não é verdade? Sai-nos do pelo e sai de cá dentro, é uma coisa que nós sentimos. Eu acho que quem tem o espírito empreendedor, dificilmente consegue estar muito tempo a trabalhar por conta de outrem, porque tem aquele bichinho e aquele bichinho tem que ser alimentado. Eu acho que eu acho que até pode ser difícil explicar isto a quem não é, ou a quem não sente, não é? Mas quem sente, e tu sabes disso tão bem quanto eu, Liliana, é um bichinho que está cá dentro. Está constantemente a pedir comida, a pedir comida, a pedir comida, não é? Está constantemente a pedir: "Vá, ei, coloca-te lá mais num projeto, numa aventura, vá, inventa lá mais qualquer coisa para fazeres", porque no fundo Para isto uma ainda é coisa nova, porque isto já chega, já está, já. já vimos o que dava, não é? Olha, Sónia, esta nossa entrevista é também uma máquina do tempo. Tu não sabias para o que vinhas, na Meu verdade, Deus. eu não partilho o plano da minha entrevista, com os meus convidados, mas esta entrevista permite que nós possamos viajar no tempo. E é exatamente isto que nós vamos fazer. Tu já começaste a fazê-lo um pouquinho, mas nós vamos visitar a Sónia pequenina. Vamos visitar a Sónia pequenina. Essa tal Sónia de 2 anos que se virou para o pai e disse: "Eu quero ir para a Sei. escola sozinha". De 6 anos, exato. De 6 anos e disse: "Eu quero ir para a escola sozinha". Essa Sónia, se hoje esta Sónia te visse, se hoje esta Sónia pequenina, que já tinha esta capacidade e este dedinho, eu acredito que já tinha assim um dedinho que dizia que o que é que queria, o que é que ela diria? Eu acho que provavelmente ela diria ou ia estar satisfeita no sentido de estás no caminho certo. Ainda não cheguei ao destino, porque eu acho que ainda não cheguei ao destino, que é isso que eu sinto. Mas acho que ela estaria contente e a pensar: estás no caminho certo. Yeah, yeah. É isso mesmo, é isso mesmo. E pensar que com 6 anos já estavas tão decidida, não é? Daquilo que realmente querias ir sozinha, que eras independente. Depois, no oitavo ano, já sabias para aquilo que querias. E depois, saíste da faculdade. Imagino que houvesse estágio ou não, não havia estágios nessa Havia altura. estágio, havia estágio. Só que eu, Então, mais conta-me. uma vez, lá está o bichinho que começa a ser daqui a palpitar. O que é que eu fiz que era um bocadinho fora do normal naquela época? Eu acho que se calhar hoje não é tanto, mas naquela época era um bocadinho. Que foi eu logo, pai, no meu segundo ano da faculdade, eu quis ir trabalhar dentro desta área, mesmo ainda sem ter a formação completa, mas eu quis logo começar a trabalhar, começar a ter a experiência e o contacto direto com a profissão no mundo real. E eu acho que isso para mim foi sempre uma mais-valia, porque me conseguiu fazer adquirir conhecimentos que na faculdade nós não conseguimos. E depois teve outra coisa também importante que eu acho que me fez ganhar currículo e experiência. O que eu acabei por sentir foi que muitos dos meus colegas, quando terminavam a formação, até tinham alguma dificuldade em conseguir encontrar emprego por falta de experiência, coisa que na realidade eu nunca tive. E portanto, isso para mim, nesse aspecto, também lá está a correr bem. Eu aproveitei quase que o meu período da faculdade para me formar e ao mesmo tempo adquirir conhecimento extra, digamos assim. Testar tudo o que havia para testar. Um bocadinho, sim. Então, eis que a Sónia está com o canudo na mão e não vai à procura de emprego. Ou Não, vai?
Não, a Sónia teve na altura, por acaso, que eu saí da faculdade, eu tive uma proposta de emprego, no qual aceitei, e fui mais uma vez, aprimorar os meus conhecimentos, mas a verdade é que pá aí, sei lá, eu acho que à volta de um ano e pouco, eu senti que já não conseguia continuar a trabalhar por conta de outrem. Isto não é ser, ou eu não vejo isto numa perspectiva arrogante do ai meu Deus, já aprendi tudo o que havia para aprender, não, até porque eu acho que eu sou daquelas que nós vamos aprender até morrer e, portanto, e aprendemos todos os dias e nesta profissão, então, definitivamente eu aprendo todos os dias, mas foi na perspectiva de, lá está, pelo lado independente, o querer poder manifestar a minha criatividade. E isso eu não conseguiria fazer a trabalhar por conta de outrem, porque nós estamos sempre limitados àquilo que é a imagem da empresa para a qual estamos a trabalhar ou para o tipo de linguagem que eles praticam e, portanto, não vamos conseguir expressar a nossa criatividade no seu expoente máximo. E nesse sentido, eu comecei-me a sentir limitada e eu disse: pronto, eu acho que está na altura de ser doida e aventurar-me na minha, numa coisa só minha. Pronto, e foi assim. Yeah. E foi Foi isso. assim que eu tomei a decisão de entrar para o mundo do empreendedorismo. Exatamente. Empreendedora feita, os projetos começaram a surgir, não é? Mas não ficámos apenas por projetos, não é? E obras e esta parte toda da decoração. Eis que o mundo da formação te bate à porta também. Sim, envolvidos uns anos, lá está, e como Eu eu. disse que estávamos numa máquina do tempo, Sim. não disse? E lá está, nesta história de que a Sónia é uma aventureira e aceita qualquer desafio que lhe propõe à frente, há um belo dia que eu acabo por ser convidada para ir dar formação. E na altura pensei, meu Deus, está tudo doido, eu agora vou dar formação, uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Mas pensei, olha, por que não? Vamos lá experimentar e vamos ver como é que a coisa corre. Pronto, e mais uma vez correu tão bem que a parte da formação começou por ser uma paixão, começou a crescer. Eu fui começando a gostar cada vez mais de poder ensinar e de poder transmitir o meu know-how a outras pessoas, neste caso a outras mulheres. E foi um percurso muito interessante perceber que funcionava, que eu conseguia ensinar, que elas conseguiam, no fundo, implementar o conhecimento que eu lhes passava, e isso começou a ser um desafio muito apaixonante. E foi de tal maneira que já se passaram também cerca de 10 ou 15 anos desde que eu comecei a dar formação. Yeah. E E continuo. desde aí nunca mais paraste, não é verdade? Não, não. E da formação presencial para o online, mais um salto. Mais um salto, exatamente, porque o bichinho está cá e a gente começa a ganhar novos bichinhos, não é? Novas paixões, há que alimentar esta necessidade. E pronto, e assim foi. Cheguei a uma altura que eu também pensei, bem, eu gostava de passar isto para o lado presencial, lá está mais uma vez deixar de dar por conta de outrem para passar a dar em nome próprio. Pronto, e eu sabia que queria fazer isso, sabia que também queria passar pela experiência do online, e tive ali cerca de também num período de um ano a tentar perceber como é que tudo isto funcionava. E pronto, e assim foi. Até que houve um belo dia, nomeadamente a pandemia também ajudou um bocadinho a alavancar estas ideias, que foi, ok, então vamos lá estudar como é que isto tudo se faz para então metermos a parte da formação no online, e assim foi. E assim foi. E eis que de formadora, de instrutor online, de designer, chega de repente a um belo dia em que decide que estava na altura de dar voz às suas paixões e de partilhar estas paixões com o mundo, não é? A nossa máquina do tempo é muito eficiente, não é? E que o mundo podcast te bate à porta. Podcast, Sónia. Podcast, Liliana. Design, uma coisa tão visual, mas isto cabe na cabeça de alguém. Um podcast sobre design, decoração, falar sobre formação de decoração, mas onde é que tu tinhas a cabeça, Sónia? Conta-me lá. Olha, mais uma vez, lá está, isto foi mais obra do acaso, não é? Que mais uma vez eu estava numa das minhas formações ao longo deste caminho de percurso de formadora, até que me deparo com o quê? Com precisamente a tua formação em podcast. E eu comecei a ouvir, tentar perceber o que é que aquilo era, se aquilo faria sentido para mim ou não. E a verdade é que o bichinho mais uma vez ressoou aqui. Depois de ouvir
toda a potencialidade que nós queríamos, que podemos ter através do podcast, a minha cabecinha aqui começou a pensar: olha, e por que não? Por que não experimentar? Vieram aquelas ideias do: "Oh meu Deus, eu não tenho voz para fazer podcast", ou "Tenho medo, o que é que eu vou escrever?", pronto, aquelas coisas todas, mas, mais uma vez, eu volto a referir, como eu sou doida, não é? No sentido em que acho que quando meto uma coisa na cabeça no sentido: "Vamos lá experimentar e ver o que é que a coisa dá", a Sónia lá se aventura e mais uma vez foi o que foi. E, pelos vistos, tem estado a correr bem. Pois é. Então, Sónia, tu nunca hesitaste pelo facto da decoração ser algo tão visual, ser Não. algo realmente aqui, ah, pronto, que se calhar havia outros canais de comunicação que se adequassem mais que o podcast, mas para ti foi amor à primeira vista o podcast, não é? Eu acho que sim, acabou por ser, sabes? Eu não sei se, às vezes olhando também um bocadinho para trás, não sei se tem a ver um bocadinho com o bichinho e com o gosto particular da rádio, embora eu nunca tenha feito rádio na vida, mas a verdade é que eu gosto muito de ouvir rádio. E é uma coisa que eu tenho desde também muito tenra idade e permanece até os dias de hoje. Tanto no carro, seja em casa, seja no escritório, eu gosto de estar a ouvir rádio. E portanto não sei se também não se terá daí esta ideia de conexão com a voz, daquilo que nos é transmitido. Acho que pode ser ali um bichinho que deve ter despoltado por essa veia, embora eu possa ainda não ter feito esta ligação a 100%. Mas sim, poderia ter enverdado pelo caminho da parte audiovisual, ou só visual, poderia ser os vídeos, o YouTube, que é uma coisa que está muito na moda, mas a verdade é que isso também exige um outro tipo de preparo, digamos assim, que no podcast nós não temos. E eu acho que o podcast também nós conseguimos chegar a quem está do outro lado de uma outra forma, mesmo sendo através só da voz. Porque nós podemos conhecer alguém só através da voz, não é? Nós conseguimos identificar quando a pessoa está bem, quando a pessoa está mal, se está alegre, se está feliz, se está contente. E portanto, eu acho que essa conexão efetivamente é uma coisa muito interessante e também se tornou e tem vindo a tornar uma paixão, até porque eu já partilhei contigo, tive aqui um período em que não fazia o podcast e eu senti necessidade de voltar a fazer, é como se fosse o bichinho a pedir: "Volta lá, porque Isto é giro, não é? isto faz falta". Exatamente, exatamente. Olha, hoje, como é que tu te defines como empreendedora podcaster? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu não sei muito bem como é que me hei de definir. Eu acho que me defino como empreendedora e vou abarcando todas estas áreas que uma pessoa vai tendo, porque quando nós começamos, quando alguém nos conhece pela primeira vez, o que é que faz? Uma pessoa começa a dizer o que é que faz, as pessoas ficam paradas a olhar para nós, mas consegues fazer isso tudo, mas fazes projetos, dás formação, tudo. Uma pessoa faz tudo. Portanto, a palavra também do empreendedorismo também ajuda a abarcar uma série de coisas, não é? Hum, e eu acho que é um bocadinho assim, eu sou uma pessoa que, principalmente, eu tenho que viver as minhas paixões. Eu só faço aquilo que verdadeiramente gosto e que eu costumo dizer que me sai de cá de dentro. Eu era incapaz de viver uma vida a fazer algo do qual estivesse contrariada. Portanto, a certeza que as pessoas podem ter do outro lado é que aquilo que eu faço e que aceito fazer, eu vou fazê-lo de coração. No sentido de dar tudo o que eu tenho para fazer o melhor pelo projeto em si, seja ele a parte de fazer os projetos de decoração, seja a parte de dar a formação, seja a mesma questão do podcast. Portanto, quando é feito mesmo cá de dentro e com o intuito de ajudar quem está do outro lado. É. Olha, e o que é para ti podcast? Podcast de negócio. Olha, um podcast, como é que eu tenho. Eu acho que o podcast também engloba tanta coisa. Eu acho que o podcast para mim é a possibilidade de poder chegar a vários sítios do mundo, que eu acho que nós, quando começamos, nem temos essa noção. Eu ainda há bem pouco tempo partilhei também aqui uma história curiosa contigo, por causa disso. Não temos essa noção. É uma coisa que nós vamos fazendo um bocadinho, eu acho que naquela coisa, deixa ver no que é que dá, mas depois começamos a perceber que isto chega a tanto sítio que nos era completamente impensável, que é uma coisa que acaba por ser também muito interessante. O podcast também ajuda, eu acho, que a alavancar o nosso negócio de uma outra forma, porque chegamos a variedíssimas pessoas, é uma forma de divulgação diferente. Também permite a conexão direta com quem está do outro lado, não é? Hoje temos tantas plataformas, mas mesmo assim eu acho que esta continua também a ser, ou pelo menos é uma delas, que nós conseguimos estabelecer uma boa conexão com quem está do outro lado.
E portanto, não sei muito bem como definir. Eu tenho uma ideia do podcast que consegue abranger aqui uma série de opções e de opiniões dentro do próprio negócio. Mas para mim, eu acho que é uma das formas de também chegar ao outro lado, poder ajudar o outro lado, da forma que eu consigo, e estabelecer também essa conexão É, com quem me ouve. excelente. Olha, podcast mudou o teu negócio? Tem vindo a mudar. Eu acho que isto não é uma coisa que nós sintamos logo de imediato, ou se calhar até pode haver alguém que sinta, mas eu não senti isso de uma forma imediata. Mas também nunca me importei muito com isso, porque o prazer de fazer era tanto que tudo o resto era secundário, digamos assim. Mas a verdade é que hoje envolvidos, cerca de um ano e meio, mais ou menos, de ter o podcast, a verdade é que eu começo a ter os resultados disso e a perceber que efetivamente, ajuda a alavancar, ajuda a trazer, uma notoriedade diferente, uma autoridade diferente também e, portanto, sim, tem a sua diferença, no negócio. Yeah. E o que é que mudou na Sónia com o podcast? Olha, eu acho que me ajudou a ultrapassar e é assim, eu não sou quem me conhece sabe que eu não sou uma mulher muito propriamente de preocupada com traumas. Eu não tenho nada dessas coisas, vamos para a frente e logo se vê. Mas havia sempre uma coisa que toda a gente me dizia desde miúda, eu sempre também fiquei com essa ideia de a minha voz achar que a minha voz é uma voz de cana rachada. E a verdade é que, curiosamente, eu desde que comecei a fazer o podcast, as pessoas que me ouvem ou que seguem pela primeira vez, às vezes os comentários que me fazem é que nem pareço eu, porque nunca tinham ouvido a minha voz da mesma forma e até já cheguei ao ponto de ouvir pessoas me dizerem que tenho uma dicção muito boa. E eu pensei, uau, nunca tinha pensado nisto. Muito bem. E portanto, se eu tinha algum medo de ter aquela ideia de meu Deus, eu tenho uma voz de cana rachada, ninguém me vai ouvir, olha, isso caiu por terra. Felizmente lá tenho os meus seguidores que me ouvem, portanto isso não é um impedimento para eles, e portanto se não é para eles também não há de ser para mim. E pronto, caiu aqui por terra talvez um mito que eu eventualmente tinha. Exatamente, olha que curioso. De voz de cana rachada a pessoa com uma super dicção. Uma boa Uou, dicção, uou, uou, imagina-me. E eu, oh meu Deus. uou, muito bom, muito bom, muito bom. Olha, Sónia, cada um dos nossos podcasts é único e especial. O que é que torna o teu podcast tão único e especial? Olha, o facto, o objetivo do meu podcast, e falando aqui um bocadinho também dele, não é tanto versar sobre a parte da decoração, embora eu também já te tenha dito que tenho aqui magicado já um outro, porque isto lá está, o bichinho depois vai se multiplicando. Mas neste caso em particular, hum, o objetivo dele é falar um bocadinho, é focar mais na parte do empreendedorismo, mas mais para mulheres que estejam ligadas ao empreendedorismo na área da decoração. E, portanto, falar um bocadinho do que são as minhas estratégias de trabalho, que eu possa passar para elas, que de alguma forma as possa ajudar. Portanto, o meu objetivo principal com o podcast é poder ajudar quem está do outro lado, a ter dicas na área do empreendedorismo na decoração, para que possam eventualmente alavancar os seus negócios e dar seguimento a passos que não fizeram. Isto porquê? Porque eu tive muitas mulheres a quem já dei formação, portanto já foram 10 anos, já passaram muita gente pelas minhas mãos, mas aquilo que eu sentia muitas vezes, era que muitas delas acabavam por tirar a formação, mas depois não avançavam. Não avançavam por alguns medos, por algumas crenças, por alguns receios ou por também não saberem por onde avançar. E o objetivo também um bocadinho do podcast é ajudá-las, a ultrapassar alguns desses desafios, dando dicas aqui e ali, ou eventualmente também partilhando um bocadinho do meu caminho, porque embora eu também tenha tido muitas seguranças no caminho que sempre fiz, mas também passei pelas minhas inseguranças, não é? Também passei pelas minhas falhas, pelos meus erros, faz parte, não é? Quem é empreendedor sabe que isto faz parte do nosso caminho, só é impossível não bater com a cabeça.
e portanto para lhes dizer a elas também que, ok, faz parte, está tudo certo, vamos seguir em frente e aprender com aquilo que também erramos e portanto o objetivo do podcast é um bocadinho esse e portanto eu acho que é isso que o torna um bocadinho único e diferente, porque eu acho que não há nenhum podcast em Portugal que toque na parte do empreendedorismo para mulheres, para uma área de negócio tão específica como a decoração. E portanto eu acho que é esse o seu quê de diferenciador. Yeah, sem dúvida. Eu digo que quando temos um podcast, a forma como divulgamos o nosso negócio muda completamente. O que é que mudou na divulgação do teu negócio pelo simples facto, simples, não é? De teres um podcast. Olha, aquilo que eu também já tinha partilhado contigo e partilhei logo contigo logo no início quando eu tirei a formação contigo, era aquela questão de hoje em dia nós não vivemos sem as redes sociais, não é? Sem termos que ter a comunicação quase que alinhada a todas as plataformas. E aquilo fazia-me um bocadinho confusão de como é que nós, como é que falamos de uma coisa num lado, comunicamos do outro, pronto. E a questão de ter o podcast ajudou a alinhavar aqui algumas coisas no processo da comunicação, porque efetivamente, ao construir o episódio, nós acabamos por retirar daí imensa informação que podemos fazer, ou quase que reparti-la para fazer comunicação nas diversas plataformas. E, portanto, isso aí quase que é um win-win no sentido em que basta-nos fazer um para depois podermos dispersar por todas as comunicações. E isso vai mudar a forma como eu tinha estabelecido a comunicação. Porque previamente preparamos o episódio, pensamos naquilo que vamos comunicar, e automaticamente isso dá-nos logo o tipo de comunicação que podemos ter. Yeah. Portanto, E sim, é uma mudou. grande mais-valia. Sim, sim. O que é que te traz? Traz-me, lá está, mais organização nesse sentido, mais tranquilidade por saber que posso falar de determinados temas, porque é como se tivesse tudo alinhavado e tudo encaixado, digamos assim. É mais fácil todo o processo de definição e de comunicação. Mas afinal, depois de um ano e meio, ainda há temas para falar num podcast. Não esgotaste já os temas todos que tinhas para falar? Não, Liliana, não me faças essa pergunta, porque eu sou aquela que te dizia: "Meu Deus, onde é que eu vou arranjar 52 temas Eu para não me hei de falar?" esquecer, eu não me hei de esquecer. Lembras? Sónia, em pânico, quando eles lançam o desafio. Então agora vamos começar a organizar e a pensar nos temas para falarmos no podcast para um ano. E a Sónia, para um ano? Mas como é que eu vou arranjar 52 temas? Isto, pânico total. A cara da Sónia só me dizia pânico. Eu vou-me embora daqui, eu não quero saber mais disto. Mas o que é que aconteceu de seguida, Sónia? Mas a Sónia sentou-se uma bela tarde, não é, ter que fazer o trabalho de casa, e a verdade é que numa, sei lá, uma fração de 1 hora, nem 2 chegou, eu consegui escrever, cerca de 40 e tal temas, portanto eu quase que delineei um ano inteiro de temas para falar, o que até a mim própria me surpreendi, porque eu pensei: "Meu Deus, eu que achava que não tinha nada para falar, afinal tenho aqui e um mar". E portanto, e sim, e a verdade é que neste momento já estou a fazer aqui eu agora a previsão do resto do ano de 2023 e continua a não faltar tema, portanto, por enquanto, isso é uma questão que já não se coloca. É É, uma não questão, não é? sim, temos sempre temas para falar. É verdade, é verdade. Até Há porque nós sempre. próprios, eu acho que tanto sempre em evolução, como nós vamos evoluindo no nosso próprio negócio e ainda por cima o podcast versar sobre o tema do empreendedorismo, é impossível não ter temas para falar, porque nós estamos sempre em constante mudança, não é? E portanto o podcast vai connosco também. Tal e qual, Portanto, há sempre temas para nos acompanhar. tal e qual. Podcast implica comunicação. E tu? Como é que te defines como comunicadora? Olha, como é que eu hei de explicar isto? Eu acho que não sou, como é que eu hei de explicar? Eu não sei se me posso considerar uma comunicadora nata. Que eu sou, de certa forma, uma pessoa um bocado reservada, mas ao mesmo tempo eu não tenho dificuldade, acho eu, em comunicar. A partir do momento em que eu consigo estabelecer uma ligação com o que quer que seja, portanto, a comunicação flui. E eu acho que acontece isso perfeitamente com o podcast. Portanto, eu sinto que o podcast até me vai ajudar a cimentar um bocadinho mais
essa ideia da comunicação ou de estar mais aberta para a comunicação, que era uma coisa que eu achava que era um bocadinho mais reservada, mas na realidade, isto ajuda aqui também a expandir um pouco mais. Yeah, sem dúvida. Podcast de comunicação e temos aqui o nosso amigo, não é verdade? O nosso microfone. Qual é que é a tua relação com o microfone neste momento? Pronto, é um dos meus melhores amigos, estás a vê-lo? Conta-me, Sónia, conta-me, como é que foi quando tu pensaste ter um podcast? Ok, vou ter que comprar um microfone. Como é que foi isto tudo? Como é que isto tudo se passou? Bem, foi aquela ideia de: "Oh meu Deus, agora que elementos é que nós vamos precisar para ter?" E a verdade é que com o teu conselho lá tivemos uma série de opções. Eu escolhi aquele com o qual me identificava mais. Da primeira vez que experimentei estava com imenso medo que a coisa não corresse Fosse bem. um bicho e te mordesse. Não, mas sei lá, distorção de som, aquelas coisas. Mas a verdade é que correu lindamente. Hoje em dia o microfone é uma coisa que faz parte da minha secretária, portanto já nem ponho a hipótese de não o ter, ele é um elemento que faz parte de todo o meu equipamento de trabalho e pronto, e é muito engraçado, no sentido de criação de ligação, realmente não tinha pensado nisso, mas já ninguém me tira o meu Yeti. Sónia e Yeti, os melhores amigos. Passando aqui a publicidade, não é verdade? Exatamente, exatamente. Olha, é o que é, é o que é. Olha, Sónia, agora voltamos aqui à máquina do tempo e por falar em microfone, tu eras daquelas crianças que também cantava, falava ao microfone com qualquer coisa? Não. Então, conta-me lá, esta Não, história do bichinho da rádio é apenas agora, como adulta? Nunca em criança pensaste em rádio, televisão, microfone? não, isso nunca passou pela cabeça, Liliana. Nunca. É como aquela coisa, como é que eu tenho de explicar? Olha, o meu pai às vezes diz uma coisa engraçada que é, eu toda a vida, eu não consigo passar um único dia da minha vida sem ouvir música. Aquilo é quase como, eu não te sei explicar, é quase como o ar que eu respiro, é existencial eu ter que ouvir música. Eu não consigo viver sem música. E o meu pai sempre me disse, curioso que é uma coisa que tu sempre tiveste necessidade, mas nunca enverdaste por essa área. Nunca enverdei pela música e, no entanto, é uma coisa que eu sinto como essencial para mim. E esta história da questão da rádio eu acho que é um bocadinho igual. Eu só consegui fazer esta ligação à rádio quando, me aventurei nesta questão do podcast, o perceber esta questão, sei lá, da ligação da dicção, da ligação à conexão de quem está do outro lado e parei aqui um bocadinho para pensar sobre tudo isto, porque às vezes a gente faz aqueles flashes de olhar para trás, deixa lá ver o percurso, de onde é que isto vem, não é? E eu acho que fiz essa ligação um bocadinho, foi aquilo que eu te disse há bocado, sem pensar muito sobre o assunto, eu acho que deve ter a ver com isso. Mas se me perguntares, era uma coisa que tu perspectivavas fazer ou algum dia acontecer? Nunca na vida. Portanto, é mais uma vez uma daquelas histórias que nem dar aulas ou dar formação, nem ter um podcast, eram coisas que estavam planeadas por mim. Foi foi na realidade o universo a trazer para o meu caminho. E a Sónia a dizer: "Ok, estás cá, então deixa lá ver e vamos lá experimentar isto". Yeah, e está tudo certo, não é verdade? Está tudo certo e Olha, tem corrido tudo bem. exatamente, exatamente. Olha, Sónia, tu já disseste que descreviam a tua voz como voz de cana rachada e depois passaram a ter outra impressão sobre a tua voz. Olha, e tu? Como é que tu, Sónia, descreves a tua voz? Olha, eu acho que todos nós, eu acho que para cada pessoa deve sentir isso, que eu para pelo menos a mim, continua-me a fazer um bocado de confusão ouvir-me a mim própria, não é? Nós sentimos sempre que a nossa voz é diferente daquilo que os outros ouvem. Não é? Portanto, no início fazia-me um bocado de confusão, agora já não. Agora é curioso que já não, agora já lido bem com o meu som, ouvir-me a mim a falar já é uma coisa que para mim é perfeitamente normal, digamos assim, já não noto estranheza. No início foi assim um bocadinho estranho, mas ao mesmo tempo é engraçado e diferente. Olha, e que eu acredito que cada um de nós tem uma voz única e especial, e não é só o acreditar, é um facto, está provado pela ciência. Mas acima de tudo, acredito que cada um de nós tem um poder na sua voz.
Que poder carrega a tua voz, Sónia? Olha, não sei ao certo aquilo que eu te possa dizer. Eu acho que talvez, eu acho que a minha voz me ajuda a chegar a quem está ao outro lado, a criar alguma empatia, pelo menos é esse é o feedback que eu tenho tido. Também era um bocadinho esse o objetivo, portanto eu acho que estou a conseguir ter o objetivo àquilo que me propus inicialmente, sem saber muito bem o que é que ia dar, mas acho que acabo por ter um bocadinho essa ligação, é o poder da empatia de quem está do outro lado, de tentar fazer entender ou a pessoa quem está do outro lado, perceber que estou lá para ajudar. E acho que é isso. Yeah. E, tal como o podcast é único, a mensagem que tu tens para partilhar através da tua voz também é única. Costumo dizer que a mensagem sai diretamente do nosso coração para o coração do outro. Que mensagem partilhas tu no mundo do podcast? Olha, a mensagem que eu quero partilhar é transmitir às outras mulheres que, tal como eu, que vivem sonhos e paixões, nomeadamente esta questão da decoração, que durante muitos anos, e eu pelo menos ainda hoje tenho alunas que me dizem isso, eu não fui por esse caminho porque toda a gente dizia que eu não ia ganhar dinheiro, não ia ter uma vida estável, que não ia conseguir realizar ou ter uma vida minimamente estável e realizar um sonho. O que eu quero é transmitir que às outras mulheres que estão do outro lado que é possível, que isso está errado, que é possível, nós conseguimos viver a vida que queremos, desde que consigamos seguir os nossos sonhos, lutar por eles. Não há cá fórmulas milagrosas e nós sabemos disso, mas o objetivo é dar-lhes a entender ou a conhecer que com trabalho, com esforço e com paixão por aquilo que nós fazemos, nós conseguimos. Porque eu fui o exemplo disso, toda a minha vida segui as paixões que me foram aparecendo e felizmente é disso que vivo até hoje e portanto quero que o meu exemplo sirva a elas como algo que elas também possam seguir e construir. Yeah, sem dúvida, inspirador, Sónia, sem dúvida. Olha, e tu tinhas ideia do impacto que o teu podcast ia ter no teu negócio e na vida das pessoas a que te ouvem? Não, não, eu acho Qu- que ninguém tem quando começa um podcast. Qual é que eram as tuas expectativas quando começaste? Opa, eu nem sei muito bem, era aquilo que eu te dizia, eu fui mais uma vez, eu meti-me nisto, tipo: "Olha, deixa lá experimentar e ver como é que a coisa dá", não é? Se correr muito bem, olha, logo se vê. Mas não tinha, assim, uma expectativa muito criada. A verdade é que ao longo do tempo, e nós vamos percebendo isso conforme o podcast vai crescendo, nós efetivamente chegamos a locais que não a lugares, desculpem, que não têm que uma pessoa não tem ideia. Eu quando comecei a fazer ali o checklist dos lugares em que o meu podcast já teve, quer dizer, aquilo que eu achei assim mais estranho é, ter ouvintes no Camboja. A pergunta é: quem é que me ouve no Camboja? Eu agradeço, mas uma pessoa pensa: "Meu Deus, como é que isto é possível?", não é? Empreendedorismo de coração no Camboja. Mas pronto, mas a verdade é que alguém me está a ouvir e, portanto, isto é daquelas coisas que nós ficamos tipo transcendente. E depois temos outros que sítios ainda mais comuns, mas não deixam de ser do outro lado do mundo. Eu comecei a perceber que tenho muitos ouvintes, como já partilhei contigo também no Brasil. Então Mas conta lá pronto, essa história do Brasil, mas o que eu acho Brasil que esta história do Brasil merece ser aqui contada. Há uns dias a Sónia, tínhamos que combinar aqui as horas para gravarmos esta entrevista, não é verdade? E a Sónia liga-me e disse-me: "Olha, tenho uma coisa muito curiosa para te contar." E a Sónia vai exatamente contar-nos esta história curiosa que eu diria que surpreendeu e muito a Sónia. Não era nada que ela não soubesse que pudesse acontecer, no entanto, foi surpreendente. Conta-nos lá, Sónia. olha, até já me aconteceu, uma outra que eu não sei se já partilhei contigo. Então conta essas histórias todas que eu quero saber. Pronto, mas isto para dizer o quê? O Brasil, para quem não sabe, é talvez um dos sítios onde o design de interiores, ah, é mais trabalhado ou mais desenvolvido, digamos assim. É uma das áreas muito desenvolvidas no Brasil. Muitas vezes eles estão muito mais à frente do que nós, em certas categorias. No entanto, há pouco tempo chegou-me o contacto de uma possível aluna, precisamente, que vinha do Brasil, que também já era formada nesta área e que veio para Portugal.
e que precisava de ajuda para conseguir implementar o seu gabinete de design de interiores aqui em Portugal, numa determinada área específica. Mas aquilo que verdadeiramente a mim me surpreendeu foi ela dizer-me que eu perguntei-lhe como é que ela tinha chegado até mim e ela ter partilhado comigo que chegou até mim devido a uma amiga que ela também tinha nesta área, que lá no Brasil ouvia o meu podcast, todas as semanas e, portanto, que achou que eu era a pessoa certa para ajudar a ela cá em Portugal. Pronto, e aquilo fez-me aquele clique aqui de perceber que, efetivamente, nós não temos a noção de quem é que nos ouve do outro lado, não Yeah. é? Não temos a noção de onde é que chegamos. E, portanto, isto era para mim extraordinário ter uma pessoa que está do outro lado do mundo, com a qual eu nunca tive contacto nenhum, a não ser através da minha voz chegar àquela pessoa e ela estar a recomendar o meu trabalho, sendo que nós nunca tivemos nenhum contacto direto. Portanto, isto para mim foi assim uma ideia tipo, pá, isto é extraordinário, tipo, nós não temos a noção de onde conseguimos chegar. E portanto, isso foi muito bom. E Como é são que tu te estes, sentiste nessa altura, Sónia? epá, senti-me orgulhosa e pensei: "Que a gente não tem mesmo a noção, que achamos que estamos a fazer aqui o nosso podcast, aqui no nosso cantinho, mas efetivamente não temos a noção que somos ouvidas do outro lado lá do mundo", não é? Está uma pessoa do outro lado do mundo a ouvir-me e a dizer a alguém: "Olha, vai ter com a Sónia porque ela deve ser a pessoa indicada para te ajudar por causa disto, isto e daquilo", pronto, não importa. Mas aquilo para mim foi extraordinário. E a outra que me aconteceu também há relativamente pouco tempo, também vinda do Brasil, curiosamente, foi que eu acabei por receber um e-mail, também de uma pessoa também na área do design de interiores, mas neste caso a mandar-me o currículo para eventualmente poder fazer uma entrevista. E portanto isto começa a ser aqui uma coisa engraçada, não é? Que é temos aqui uma ligação ao Brasil em que efetivamente ouvem, Yeah. o nosso trabalho. Yeah, e estão atentos a esta parte, isso é mesmo muito curioso. Realmente é mesmo muito curioso, Sónia, sem dúvida. Olha, e o facto de teres acesso a um passo a passo simples, concreto, para lançares o teu podcast de negócio, ajudou-te, fez a diferença? Ai, fez, porque, eu acho que todo o processo só se tornou, na ideia de ser simples, e voltamos à história do simples, entre aspas, porque nada é simples, tudo tem a sua metodologia. Mas esta ideia do isto afinal é uma coisa que nós conseguimos fazer, só fez sentido e só se tornou prático e simples devido ao teu acompanhamento, não é? Ao teu passo a passo, que nos leva desde o princípio até ao fim, por todo o caminho certinho que tem que ser feito. Que se não tivesse tido, era impossível, andava aqui para frente para trás, e portanto tornava-se muito mais difícil de conseguir fazer todo o processo. Yeah, yeah, sem Se não dúvida, não é? Olha, e conta-me aqui uma coisa. O que é que tu dirias a um empreendedor que ainda não tem um podcast de negócio? Do que é que está à espera? Então, Do que é que ele está à espera para começar um? Que é não espere mais e ponha mãos à obra. é sem dúvida uma ótima ferramenta de negócio, não é? Sim. Não é só uma ferramenta de negócio, Ah, Liliana. não? Então Não. explica lá melhor. É uma ferramenta de negócio, é uma ferramenta de autoconhecimento, porque Ah, tu para sim. Então partilha lá aí essa parte que eu ainda não tinhas partilhado. não, de autoconhecimento, porque tu quando escreves, voltamos à velha história, isto também que sai cá de dentro, não é? Tu ficas-te a conhecer de uma outra forma, também percebes coisas que são importantes para ti que se calhar até então não davas tanto, eu não queria dizer valor, mas se calhar não tinhas tanta percepção. E portanto, eu acho que também funciona um bocadinho como uma ferramenta de autoconhecimento, não é só uma ferramenta de trabalho no sentido de negócio. Eu acho que também tem ali um bocadinho uma componente de autoconhecimento, não é? Até a nossa própria ligação com a nossa voz, portanto, isso é um autoconhecimento que se ganha, que não fazendo isto também não temos. É mesmo, não é? E para além da autoridade, divulgação, Além de tudo isso não é? que é inerente à autoridade, à divulgação, o crescermos, em termos de autoridade, de popularidade e, portanto, para além de todos esses benefícios, eu acho que também tens a componente do autoconhecimento que acaba por ser um bocadinho às vezes desvalorizada,
mas que também está cá. Sem dúvida, sem Nós dúvida. lidamos aqui com umas mais, outras menos, mas com algumas inseguranças que te ajudam a ultrapassar essas inseguranças. Portanto, eu acho que podes incluir aí a questão do autoconhecimento, porque também é. É o efeito secundário, não é? Sim. Olha, e a máquina do tempo é ativada outra vez. Projetos para o futuro do podcast, Sónia. Ai, meu Deus. Isto é a mente que não para. Bem, neste caso, há aqui algumas coisas programadas, mas que eu ainda não vou falar delas, dentro Sim, do do que podcast. puderes falar. Ah, aquilo que eu está aqui, que é o bichinho que manda aqui a morder mais, é a questão de criar um novo podcast, mas não tanto na parte do empreendedorismo, mas mais na parte da decoração. E, portanto, esse é um bichinho. Vamos lá ver se eu consigo metê-lo cá para fora ainda em 2023, mas está aqui na calha. E é um bocadinho isto, é continuar a ajudar. O meu objetivo é continuar a ajudar quem está do outro lado, a chegar a mais pessoas. Eu acho que este ano vai ser um bocadinho aí. Vai ser focar um bocadinho mais neste crescimento de chegar a quem está ao outro lado, que neste último ano já foi muito bom, mas eu queria chegar a mais. E portanto o objetivo é esse, é cimentar um bocadinho este que já cá está e começar um novo. Exatamente, fantástico, é isso mesmo, Sónia. Olha, Sónia, e para além do Empreender de Coração Tu Podes, disponível em qualquer outra das plataformas de podcast, onde é que te podemos encontrar mais? Através do site, que é o empreenderdecoração.com. Lá vão ter toda a informação de todas as formações. Também através das redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. E para além do Empreender de Coração, tem também a Sónia Pereira, Interior Design, que é a parte de toda o ateliê de decoração Yeah, e de arquitetura de interiores. exatamente. Querida Sónia, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. É uma conversa maravilhosa sobre podcast e não só, não é verdade? E acredito que pode ter inspirado aqui muitas, muitas pessoas. Por isso, gratidão imensa, foi uma conversa fantástica. É maravilhoso poder partilhar contigo este mundo do podcast e poder também mostrar aqui como este mundo do podcast é fantástico. Por isso, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço, Liliana, por fazer parte deste teu mundo, desta tua comunidade maravilhosa. E, portanto, obrigada eu por estás aí desse lado e por nos passares a nós o conhecimento deste poderosíssimo mundo. Exatamente. Ora, e encontramos em breve. Até breve. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!